As saudações cristãs bíblicas, graça e paz. Paz seja convosco, paz de Deus, paz de Cristo, Shalom, paz do Senhor. Não são apenas palavras, mas expressões de graça, paz e comunhão. Qual o correto? Existe um certo e um errado? O que a Bíblia nos diz? Antes de iniciar o tema sobre os tipos de saudações bíblicas, iremos fazer um pequeno resumo sobre a carta de Paulo em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 ao 6. Está escrito: porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Essa passagem será primordial para compreendermos as saudações cristãs na Bíblia. A cidade de Corinto era um lugar onde diversas religiões e divindades eram adoradas. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 ao 6, faz parte de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Neste versículo, Paulo está abordando uma questão importante sobre a adoração a ídolos e a compreensão da unicidade de Deus. A explicação dessa passagem pode ser dividida em partes. A primeira parte, onde fala: porque ainda que há também alguns que se chamam deuses. Nesse trecho, Paulo está reconhecendo que, no mundo antigo, havia várias divindades adoradas por diferentes culturas e religiões. Havia uma pluralidade de deuses cultuados. Na segunda parte, que está escrito, quer no céu ou sobre a terra, Paulo está indicando que esses deuses eram considerados divinos, tanto nos céus, referindo-se às divindades celestiais, quanto na terra, refere-se a divindades terrenas, como ídolos e deuses locais, adorados em templos terrestres. A terceira parte, onde está escrito, como há muitos deuses e muitos senhores, aqui Paulo está enfatizando a multiplicidade de divindades adoradas em contraste com a crença da unicidade de Deus. Ele está reconhecendo que, para muitas pessoas naquela época, havia inúmeras divindades e senhores aos quais prestavam culto. No entanto, é importante observar o contexto mais amplo desse versículo. Paulo não está afirmando que há realmente muitos deuses verdadeiros. Ele está descrevendo a crença e a prática religiosa de pessoas na sociedade grego-romana naquele tempo. Paulo deseja transmitir é revelado nos versículos seguintes, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, onde ele afirma: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Portanto, Paulo está relatando a crença na multiplicidade de deuses adorados no mundo, com a crença fundamental aos cristãos na unicidade de Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Ele está enfatizando que, para os cristãos, há apenas um Deus verdadeiro, que é o Pai, e um Senhor, que é Jesus Cristo. Isso era essencial para evitar a idolatria e manter o foco na verdadeira adoração a Deus, onde mostra que há apenas um Senhor para os cristãos. Em Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26, está escrito: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em Salmos também, no capítulo 29, versículo 11, faz referência também ao nome do Senhor, onde está escrito: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Essas passagens bíblicas destacam a benção do Senhor em várias formas, incluindo benção de proteção, força, paz, graça e comunhão divina. Elas demonstram o desejo de Deus de abençoar seu povo com amor, graça e cuidado. As saudações cristãs bíblicas são mais do que mero cumprimentos.
Elas têm raízes profundas nas Escrituras e carregam significados espirituais. Neste estudo, exploraremos a importância e os tipos de saudações cristãs, mergulhando em suas explicações e relevância para os crentes. Uma das mais antigas saudações bíblicas é a Shalom. A saudação Shalom é uma palavra hebraica que significa paz. Sua origem remonta aos tempos bíblicos e ela é uma parte essencial da cultura e tradição judaica. Uma das referências bíblicas mais importantes para Shalom é encontrada na benção sacerdotal de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, onde Deus deseja paz e bênção sobre seu povo, apreciada e reconhecida por pessoas de diversas origens culturais e religiosas ao redor do mundo. Uma das referências bíblicas mais significativa para a saudação Shalom é encontrada no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26, onde está escrito: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Abre colchete, Shalom. Fecha colchete. Essas palavras foram dadas por Deus a Moisés como uma benção sacerdotal que deveria ser proferida pelos sacerdotes ao abençoar o povo de Israel. A benção invoca a paz de Deus sobre a vida das pessoas, desejando-lhes bem-estar espiritual, harmonia e graça divina. Outra saudação é graça e paz. Romanos, capítulo 1, versículo 7, está escrito: A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamado para serdes santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Segunda referência, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. A saudação graça e paz é um desejo de favor divino e tranquilidade espiritual. Ela ressalta a importância da graça de Cristo na vida dos crentes. Uma outra saudação, paz seja convosco. No livro de João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. A segunda referência está no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 36. E, falando ele ainda nisto, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Paz seja convosco é uma expressão de paz espiritual trazida por Cristo após sua ressurreição. A saudação paz de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus é uma expressão usada por Paulo para descrever uma paz que vai além da compreensão humana, uma paz que Deus concedeu aos crentes por meio de Cristo. Paz em Cristo. No livro de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Nesse versículo, Jesus promete a seus discípulos uma paz especial, que é diferente da paz que o mundo oferece. É uma paz que vem através do relacionamento com Ele. As saudações cristãs, bíblicas, refletem a graça, a paz e a comunhão presente na fé. Elas lembram os crentes de compartilhar esses valores uns com os outros e desejá-los nas interações cotidianas. Como seguidores de Cristo, essas saudações podem servir como maneiras tangíveis de espalhar a mensagem do Evangelho, nutrindo a fé e fortalecendo os laços espirituais. As saudações cristãs, bíblicas, graça e paz, paz seja convosco, paz de Deus, paz de Cristo, Shalom, paz do Senhor, não são apenas palavras, mas expressões de graça, paz e comunhão. Elas destacam a importância da vida espiritual e do relacionamento com Deus e uns com os outros. Ao adotarmos essas saudações, podemos refletir os princípios do Evangelho em nossas interações diárias. Concluímos que não há uma fórmula ou um padrão nas saudações. Segundo as Escrituras,
todas as saudações que lemos estão correto. Que Deus vos abençoe.